Hoje à noite eu trouxe o computador para também segurar, porque semana passada deu problema, não deu? Foi retrasado. E hoje à noite eu coloquei o computador e eu não consegui fazer o computador funcionar, mas o que não funcionou na outra semana funcionou hoje à noite. Eu não sei. Abre nas suas Bíblias em Apocalipse. E hoje é capítulo 2, versos 8 a 11. Pode ficar em pé comigo e vamos ler a palavra de Deus. Eu ao anjo da igreja em Esmirna, nota bem, fala em Esmirna e não de Esmirna. Eu vejo muitas igrejas hoje em dia, a Igreja Batista, Batista Maranata de uma cidade de Goiânia, vamos dizer. E tudo. Não foi Goiânia que produziu a igreja, não, é em Goiânia, em Araguari e tal, só. Eu não vou cobrar isso não, essa foi dada de graça. Eu anjo da igreja em Esmirna, escreve, isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, é só até aí. Vamos orar. Precioso Pai, abre os nossos corações e ajuda a gente a entender a tua perfeita vontade para as nossas vidas. Que, na verdade, não recebemos o que merecemos, mas recebemos pela graça a tua bênção. Amém. Mas nem sempre as coisas vão como a gente espera. Abençoe nosso estudo hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo, eu oro, já agradecido. Amém? Amém. Pode sentar-se. Vamos notar umas coisas hoje. Tem 3 Não é isso. É difícil ser humilde quando você é tão bom, não é? Mas agora eu estou nervoso. Tudo bem, tem 3 maneiras em que possamos entender esse trecho sobre as 7 igrejas. Nós já falamos sobre isso e vamos repetir, porque ele diz que repetição ajuda a aprendizagem. Primeiro é contemporâneo. Isso quer dizer que as mensagens são para 7 igrejas, especificamente missionárias. Então não tem nada a ver comigo, é só aquelas igrejas que foi escrito como ia acontecer, como aconteceu e como estava acontecendo. Então não tem nada comigo, é contemporâneo. Composto, as mensagens das cartas é para todas as igrejas, em qualquer época. E o terceiro é cronológico, as mensagens das cartas é cronológica, ou seja, elas representam diferentes períodos da história da igreja.
dessa época apostólica até o tempo do arrebatamento. Eu tomo uma posição de duas coisas, contemporâneo e composto. Quer dizer, não, contemporâneo composto e cronológico. Composto cronológico. Por quê? Eu creio que as coisas que escreveu para essa igreja é bom para nós, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para repreensão, para correção, para educação, toda justiça. Então nós temos que entender que está escrito para nós, mas também representa uma época cronológica, ou seja, cada igreja representa uma época, como hoje em dia eu creio que nós estamos vivendo na época de Laodiceia, a 7ª igreja, a igreja morna, a igreja que é do povo, não é de Deus, e vamos ver isso mais na frente. Então nós já vimos essa igreja aqui, que nós estamos vendo cada igreja, essa tudo hoje em dia é Turquia, e nós vimos Turquia nas notícias muito hoje em dia. Turquia não é uma nação amiga ou amigável, ou seja, junto, apoiadora de Israel. A liderança faz os dois lados, faz de conta que ele está apoiando, mas outra que ele está não apoiando, e tudo. Então, é que nós temos. O capítulo 2 contém as epístolas para essa igreja de Éfeso, esses anos 30 até o ano 100, Esmirna, que é o ano 100 até 300, está vendo? Cada época. Já tratamos as lições da igreja de Éfeso, então vamos continuar de observar os princípios que o Senhor instruiu à igreja de Esmirna e como são aplicadas à igreja local da presente época. Eu aprendi uma coisa interessante sobre essa igreja, que eu acho que foi maravilhoso. Quantas pessoas que chama intimamente, não oficialmente não, mas no seu coração, pelo menos acha, se fizer tudo correto e tal, tudo vai bem. Acredita, não acredita? Pelo menos nós esperamos, não é? Essa igreja de Esmirna não tem nada registrado contra ela. Ela era uma igreja perfeita. E conforme que nós lemos agora, Deus falou que, escreveu aqui, nada temos das coisas que acham padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, e para que sejais tentados e terreis uma tribulação que deve. Não, espera aí, Deus. Eu não estou fazendo a tua vontade, eu não estou fazendo o seu tipo, por que vai mandar essa para mim? É nosso pensamento. Quando as coisas ruins, talvez, quantas pessoas já sofreram um acidente de trânsito? E seu primeiro pensamento é o quê? Deus, por que eu? Porque eu estou fazendo tudo correto, agora manda essa para mim. Uai, Deus, você estava atrás do volante? Quem fez o erro? Foi eu. Então, Deus não é culpado. Quando as pessoas passam uma aflição, um problema no casamento, de saúde, o problema financeiro e tudo, primeira coisa, o povo fala, a gente fala o quê? Deus, por quê? Comigo, eu sou tão bonzinho, eu não fiz nada errado, Deus. E tudo. A igreja Esmirna é uma boa lição para nós hoje. Todos nós gostamos que fosse assim, sem nenhuma dificuldade. Mas a verdade, a igreja Esmirna era uma igreja boa e sofrida. A Bíblia não registra nenhuma palavra contra essa igreja, como registrou contra a igreja em Éfeso. Qual foi o problema da igreja de Éfeso? A igreja em Éfeso. Qual foi o problema? Eles perderam uma coisa. O que perderam? Primeiro amor. Primeiro amor.
primeiro o amor. Vamos ver nos outros igrejas também que tinha probleminha. Mas essa igreja não. E Deus já avisou, vai sofrer. Por que eu falo isso? Hoje em dia, a nossa vida, mesmo que vivemos meio apertado financeiramente, as coisas, temos umas doenças, tem o Covid, alguma coisa assim, mas realmente hoje em dia nós vivemos uma época muito tranquila. Não concorda comigo? É tranquilo, até demais. Eu não quero que fique mais difícil, não. Mas essa tranquilidade fez a gente ser mole espiritualmente. O problema começa de entrar em nossa vida e nós ficamos bicudos. Eu tinha um jovem adolescente, eu não sei se ele era adolescente ou aborrecente, mas naquela idade. E o nome dele era Júlio, mas não importa o nome. Tudo bem. Quando eu pegava no pé dele, sobre alguma coisa, falei com ele sempre falava, coitadinho. E às vezes com Deus nós falamos, coitadinho, e tudo. Esse mesmo sofreu. Mesmo sem problemas registrados, a igreja sofreu e foi perseguida. E é uma coisa interessante, foi perseguida pelo Estado, o governo, e também pelos religiosos da época, os judeus e também os próprios romanos, que tinha tantos deuses e tudo, e logicamente, como cristãos, eles recusaram adorar esses deuses. E o César, o chefão de Roma, era considerado como um deus. Então, quando não adoraram, foram perseguidos. Então, foi uma igreja muito sofrida. A passagem contra os fiéis, encoraja os fiéis a permanecerem firmes na fé, mesmo em face das dificuldades. Eu falei que nós estamos numa época de moleza. Nossa vida é muito fácil. E quando os problemas chegam a nós, como é que ficamos? Despreparados. Eu passei uns meses sem treinar karatê. E quando eu entrei a treinar de novo, o chão do dojo, da sala de karatê, ficou limpinho. Sabe como? A minha língua estava assim, limpar no chão, quase. Porque eu estava despreparado. Nós, como cristãos, nós temos que nos preparar, mesmo nesse tempo de facilidade. Eu ouvi num noticiário que esses países que estão em guerra, eles não gostam de fazer um cessar-fogo. Eles não gostam de ter um cessar-fogo. Por quê? Cada lado vai estocando os armamentos e tudo, planejando e tudo. Então eles não gostam daquela parada, porque vai ajudar o adversário a preparar-se. Meus amados, durante esse tempo, agora, nós temos que nos preparar. Porque eu não sou fatalista. Eu não sou assim, não sou muito positivo. Mas os problemas vão chegar e tem que se preparar. O versículo termina prometendo a coroa da vida aos que venceram, indicando a recompensação espiritual para aqueles que persistem. A tribulação de 10 dias em Apocalipse 2:10 é um convite à resistência e à fé durante tempos difíceis. Mas por que 10? Por que ele falou 10, não 7, não 9, não 11? Simplesmente o número está indicando que é tempo limitado. Falando, olha, essa vai terminar. Eu lembro, quando eu estudava na universidade, numa aula bem chata e tudo, a gente olhava o relógio de vez em quando, para ver quando ia terminar. Até eu já ouvi pregadores que olham o relógio também falando, mas pode que vai terminar esse negócio. Então, essa 10 indica um tempo determinado. Poderia ser visto como um lembrete de que, apesar das dificuldades, a fidelidade ao ensinamento cristão
e a perseverança valem a pena para aqueles que creem. Então, vale, a coroa da vida é uma expressão encontrada na Bíblia, especialmente em Tiago e Apocalipse. Já lemos Apocalipse? Abre na sua Bíblia em Tiago 1:12. A Bíblia fala assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem muita gente querendo saber o que é essa coroa da vida. Que é a coroa da vida? É melhor focalizar no fato que nós temos que ser o quê? Fiel a Deus, e vai ter recompensa. Eu penso que tudo bem, vamos receber alguma coisa, mas a melhor forma é a salvação, a vida eterna no céu. Mais nada. Mas eu escrevi aqui, ela simboliza a recompensa que Deus promete aos fiéis que perseveram em sua fé, mesmo diante das dificuldades ou perseguições. Então, durante o período em que Paulo ficou em Éfeso, na sua terceira viagem evangelística, todos os habitantes da Ásia ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu estava lendo isso, e poderíamos olhar em Atos 19, mas o importante é que toda a Turquia ouviu o Evangelho. A norte de África, todo mundo ouviu o Evangelho. E ainda hoje em dia está na escuridão, porque rejeitou o Evangelho. É uma triste relatório sobre o que acontece quando o povo rejeita o Evangelho. Pedro incluiu os eleitos forasteiros da Ásia entre os destinatários de sua primeira carta, em 1 Pedro 1:1. É bem possível que a igreja em Esmirna, uma cidade situada a aproximadamente 65 quilômetros do norte de Éfeso, esteja incluída nas citações de Paulo e Pedro. Como nós já citamos Pedro, a primeira vez que ela é identificada por nome e nas citações de Apocalipse. Por isso, tem poucas informações sobre essa igreja, além dos 4 versículos desta carta ao anjo da igreja em Esmirna. Essa carta elogia e encoraja, sem oferecer nenhuma crítica, os cristãos de Esmirna. Eu lamento, na minha vida pessoal, e na maioria, não, em todas as igrejas, que se Deus fosse mandar escrever sobre nós e as nossas igrejas, teria muito para reclamar. Não seríamos como a igreja em Esmirna. Morar em Esmirna no primeiro século não era fácil para o discípulo do Senhor Jesus Cristo, como eu já falei antes. Além das perseguições pelos judeus, eles enfrentaram uma idolatria oficial. Juntando a religião à força do governo, providenciou uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os a abandonarem a sua fé, para melhorar as suas circunstâncias ou até para evitar uma morte violenta. Pensa bem, muitas vezes eu penso, olhando, puxa, para sofrer essa perseguição, seria horrível. O que seria pior? Eu ficar com saúde e ver um querido ou uma querida, Dona Suzana, os meus filhos, os meus netos, em frente de mim, sofrendo essa tortura e tudo. Pensa bem, quantas pessoas já leu o Velho Testamento? Já notou os reis, quando foram vencidos pelo outro rei, o que eles fizeram? Mataram os seus filhos na frente dos seus olhos e depois fizeram o quê? Tirou os seus olhos, furou os olhos.
A última coisa que eles viram é os seus queridos sofrendo. Essa foi a situação em Esmirna. A violência era terrível. Para vencer essa tentação, teriam que confiar no poder daquele que já venceu a morte e agora enviou uma carta para eles. É uma coisa, Deus cuida. Onde que fala na Bíblia que Deus cuida da gente? 1 Pedro 5. Pode ler para nós, vamos, Suzana. Segundo Pedro. Não, primeiro Pedro. Segundo Pedro não tem 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a sua quê? Ansiedade. Está ansioso sobre uma coisa? Lançando sobre ele. E ele cuidará de você. Tudo bem. Sempre o seu cuidado vai ser o cuidado de Deus vai ser do seu jeito. Nem sempre. Nós estamos orando por mais de 3 anos. Até agora não vendemos. Temos uma casa, que está vendo também. Ainda não vendeu. Eu admito, eu já fiquei um pouco frustrado sobre o assunto. Eu ia falar frustrado com Deus. Não sei se não soa bem para o pregador falar que está frustrado com Deus, mas eu fiquei frustrado. E tudo. Eu já falei com Deus. O Senhor falou para eu buscar primeiro o teu reino. Estou buscando. O Senhor falou para pedir, bater e procurar que o Senhor ia dar. O Senhor falou, eu citei todos esses que eu já tinha mente. Eu falei, então Deus, o que não está fazendo? E a resposta é bem clara. Por quê? Ele não está querendo ainda. Não é hora. Por 3 anos estamos orando. Por 3 anos estamos querendo vender lá e comprar uma casa aqui em Araguari. E no último ano, eu falei com a dona Suzana. Suzana, eu acho que é bobeira comprar uma casa aqui. Vamos alugar uma casa, fica mais barato. E tudo. Ela falou comigo, simplesmente, eu estou pensando nisso por muito tempo. Homem mais velho. Não tem, ela não falou isso não, mas eu entendi o recado. E tudo. Às vezes Deus fala, não, espera, você tem algumas coisas para aprender. E Esmirna aprendeu muita coisa. Então, para vencer essa tentação, teria que confiar no poder de Deus. Bom, ao ano da igreja de Esmirna, ainda continua. Esmirna, verso 8, hoje conhecido como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia, e é o segundo mais importante porta do país. E pensa bem, não tem igreja lá mais. Não tem. Esmirna era uma cidade antiga de uma região habitada durante milhares de anos antes de Cristo. A antiga cidade foi destruída em 600 anos depois de Cristo e reconstruída pelos gregos no final do, eu falei errado, antes de Cristo. E foi reconstruída pelos gregos no final do 4º século, no ano 300 então. A cidade ganhou nova vida e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou-se a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecido como guardião do templo. O grego era Nekoros. Eu estava olhando isso hoje e eu pensei, eu queria saber um pouco mais sobre isso. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da Deus em Roma, no ano 195 a.C., chamado Atena. No ano
26 depois de Cristo, foi escolhido como local do templo do imperador Tibério. Então, foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e Deméter, deusa grega da serra e da terra. Então, foi cheio de idolatria. Na época do Novo Testamento, tinha 100.000 habitantes. Eu imagino, eu não sei sobre isso mas quando eu penso sobre essas igrejas, sobre as cidades antigas, eu penso, não, foi uma vila, foi pouco gente e tudo, mas 100.000 habitantes é grande. E pensando bem, para nós 100.000 não é uma cidade grande. Damos para ir de um lado da cidade até outro em 10, 15 minutos, não é verdade? Dá até de burro. O burro é a gente que anda, mas é longe e tudo. É uma grande cidade. Por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade bem próspera. Atualmente, todas as ruínas dessas antigas cidades encontram-se na Turquia. Dizem que ainda é uma cidade de 200.000 habitantes, com um terceiro sendo cristão. Um terço sendo cristão. Eu não sei qual tipo de cristão. A gente pega essa informação. Porque hoje em dia, já viu, sabe que o Brasil já foi evangelizado? O Brasil já foi evangelizado, acredita? Essa propaganda que está dando de uma publicadora cristã, falando que o Brasil está evangelizado. Sabe o que é chamado? É mentira. O que nós temos no Brasil, poderia, se quiser falar corretamente, o Brasil foi falsamente, ou não, foi evangelizado com o evangelho falso, porque nós temos isso hoje em dia. Mas essa é o que foi. Então, 200 habitantes, um terço sendo cristão, eu duvido, mas eu não sei. Esmero significa mirra, perfume, bom cheiro. Era uma igreja que tinha um bom cheiro diante de Deus. Meus amados, a minha vontade, a minha vida, é que eu tenha um bom cheiro diante de Deus. A minha vontade para a nossa igreja aqui é que ela tenha um bom cheiro diante de Deus. E para fazer isso, nós temos que fazer o quê? Obedecer a Deus. Eu falo com certas pessoas, sempre está fazendo discipulado, esse tipo de coisa, eu falo com as pessoas, eu dou os princípios, e às vezes elas ficam arrepiadas e não acham bom e tudo. Eu falo, olha, o princípio está aí, só tem que fazer uma coisa. Pessoal, o que tem que fazer? Tem que obedecer. Simplesmente, obedecer os princípios bíblicos, vai ter um sucesso nessa área da sua vida. Então, essas coisas diz, verso 8, ao anjo, o pastor, pois lembre-se que os ministros do Evangelho não estão só comparando as estrelas, mas também como anjos. Então, nossa igreja tem um pastor anjo, o pastor Marco, não tem? Tem um anjinho, foi bom demais a festa ontem à noite, para honrar nosso irmão, mas anjo significa mensageiro. Simplesmente mensageiro. Como ministros, são enviados adiante por Cristo com a mensagem do Evangelho para publicar para os filhos dos homens. Então, nós, o pastor é para estar colocado no púlpito na cidade para transmitir a mensagem. E como o Senhor Jesus Cristo falou, que Ele é sal, a luz do mundo, nós também somos enviados como, vamos dizer, luzinhos, refletindo o Senhor Jesus Cristo para o mundo na escuridão. Então, essas coisas dizem, como os anjos são ministros de Cristo, e então são os pregadores do Evangelho, no ministério da palavra,
e na administração das ordenanças. Assim tem que andar em santidade, conhecimento, zelo, diligência e vigilância em seu trabalho. É o pastor que é responsável por isso. Os pastores, como os anjos, regozijam na conversão de pecadores e crescimento cristão e do reino de Cristo. Efésios 4, e nós não temos tempo para ver, mas Efésios 4, versos 1 a 16, mostra que Deus deu para a igreja certos dons entre os homens para aperfeiçoamento da igreja local. E eu vou te dizer, maior prazer que eu tenho pessoalmente como pastor é ver pessoas aceitando Cristo como Salvador. E o mais visto é ver a pessoa crescendo na fé. Os que têm crianças, o que é o prazer para a sua vida? É ver seu filho, sua filha progredindo, mesmo que seja em formas, em passos petitinhos e tudo, mas está vendo um progresso na sua vida. Esse dá prazer. É prazeroso para o pastor também, ver o cristão crescendo na fé. Então, anota bem que as 7 estrelas estão na mão do Senhor. Seu pastor está na mão do Senhor Jesus Cristo. E você tem que entender que ele é tão frágil como você. Não tem super-homem aqui, não. Não tem super-mulher aqui, não. Todos nós estamos frágeis. O seu pastor está também. Você ora para o seu pastor. Eu oro para o pastor Marcos, todo marido. Eu oro por ele. Me dá a lista. Eu tenho uns 7, 8 pastores que eu oro. Eu estou orando pela Igreja Batista Bíblica, que Deus vai resolver o problema lá. Amém. Aí eu oro. Tem uma igreja lá em Brasília, Maranata, que está sem pastor. Eu oro que Deus vai providenciar pastor para aquela igreja. E tudo. Então nós temos que orar para o pastor, que ele é tão frágil como nós. Eu falo como nós. Eu sou pastor também, mas eu sou frágil. E temos que orar uns pelos outros, na verdade. Estar na mão está sobre o controle do dono. Eu já vi muitos pastores que não estão no controle do dono. Está até agindo como se fosse fora da mão do dono. Eu dou graças a Deus que nosso pastor não é assim. O primeiro e o último que está escrevendo. Já lemos em Apocalipse muito sobre eu sou o primeiro, o último, Alfa e Ômega, não é? Já pensou que a força dessa, nós temos com aquela indica que o nosso Senhor Jesus Cristo é eterno. Ele não é finito como nós, ele é eterno. Ele é o eterno Deus, que esteve morto e tornou a viver nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos voltar para Apocalipse capítulo 1, mas eu acredito que não vai dar tempo hoje. Mas pode ler na sua leitura bíblica. Ele fala aqui, em Apocalipse 2, que ele conhece as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Tribulação. Segura a mão aqui, vai para Hebreus 11. Verso 32 a 40. E que mais querer? Faltar-me-ia o tempo, pois contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, Jefté, e de Davi, Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram, reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças da batalha, se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos,
As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E todos experimentaram escárnios e açoites e cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, estranhos, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo dito testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Nós temos que entender o que nós temos hoje em dia muito mais do que qualquer um desses, o Velho Testamento. E pensa bem, quantas pessoas têm uma Bíblia hoje? Levante sua Bíblia. Nos anos 1300, 1400, tinha uma Bíblia na igreja e foi uma Bíblia correntada ao púlpito. Ninguém tinha Bíblia. Muitas pessoas nem sabiam ler. E nós temos umas Bíblias, eu não sei, em nossa casa estamos usando quantas Bíblias tem. Eu até tenho uma Bíblia em alemão. Eu não sei ler alemão, mas alguém me deu, eu não sei porquê, e tudo. Então, nós temos Bíblias sobrando por todo lado. Hoje em dia, nem preciso comprar Bíblia, nós temos Bíblias que nós damos. Quando eu faço visita na casa de alguém e tudo, e a pessoa aceita Cristo, eu dou uma Bíblia, ofereço estudo bíblico e tudo. Hoje em dia, dado quase literalmente malmejado. Mas antigamente não era assim. A tua tribulação, verso 9, a tua pobreza é capaz que materialmente eram pobres por causa da perseguição. Tinha pessoas, os judeus especificamente, quando uma pessoa aceitou Cristo como Salvador, a família fez até o sepultamento. Um funebre fala, não, nosso filho morreu para nós, não existe mais. Eu lembro quando eu falei com meu pai, que eu ia ser um pregador, e ele falou comigo, se você tornar-se um pregador, você não vai ser filho meu. É sério que acontece, mas tu és rico. É importante reconhecer o fato que em nossa riqueza não é daqui. Não é aqui. Mateus 6 mostra bem que nossa riqueza está lá no céu, onde nós colocamos nosso tesouro. Tem o Tiago também, as 1 Coríntios 6, 10 de Paulo, Filipenses 4, 11, tem tantos trechos. Se quiser um dia, ou no seu computador, no seu celular, coloca, eu não sei, a riqueza de Deus, ou a riqueza da vida do cristão, e tudo, e vai ver. E pode perguntar, pode pedir, vamos dizer, referências bíblicas. E vai ver o que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Romanos 2, 28, e como eu falei, o tempo está acabando, eu não tenho tempo de ler tudo disso, mas tem todos. Eu posso colocar os bolsos no site, ou seja, no grupo, se quiser, ou mandar individualmente. Mas é assim que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sendo antes da sinagoga de Satanás. E é isso. Nós temos hoje em dia até o mesmo problema. Tem muitas igrejas lá fora que não é nada menos do que ser por Satanás, porque está pregando o evangelho falso. Motivado por Satanás, muitos deles são enganados por Satanás. É interessante anotar, em todos os tempos, quem foi mais zeloso em oposição à verdade, perseguindo os que pregassem a verdade,
era a religião falsa. Eu lembro uma vez, lá em Tuiutaba, eu ia fazer visita no hospital, lá chamava Santa Casa. Eu sempre chamava ela Santa Sophie, mas Santa Casa e tudo. Eu queria entrar e fazer visita como pastor, e o rapaz, o guarda falou, não pode entrar não. Eu falei, por quê? Porque agora eu explico. Eu falei, vai, você sabe a lei? Tem tal lei que fala que o pastor, padre ou líder espiritual do espiritismo pode entrar a qualquer hora. Você está indo contra a lei. E tudo é muito perigoso. Eu falei assim, e tudo, ele olhou para mim, o senhor é pastor e tal? Eu falei, eu sou. Tudo bem, não sabia, pode entrar. Religião oficial impede. Hoje em dia é pior do que religião oficial. Esse é evangelho falso que vacina o povo contra a verdade da palavra de Deus. Não temos que as coisas que vêm a sofrer. O sofrimento vai aumentar, vai aumentar. Pare de ter medo. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias, um tempo determinado, como a gente já falou. Não temos as coisas que tem que sofrer, mas porque o crente tem que sofrer, primeiro, e isso é importante, isso que eu queria chegar. Primeiro, disciplina. Seus filhos, quando desobedeceram, tinham que ser corrigidos, tinham que apanhar e aprender a obedecer. Nós, como cristãos, também temos que entender isso em Hebreus 12. Não vamos ler todos os versículos, não. Hebreus 12, verso 6. Vamos 5 e 6. E já vos esquecestes da exortação que eu argumento convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Por quê? O Senhor corrige o que? Alma. E açoita qualquer que recebe por filho. A correção. A preventiva, para não errar, mais. 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me bofetear a mim, a fim de não me exaltar. Quem falou isso? Paulo. Qual foi o problema? Problema de vista. Ele até falou com os Gálatas que eles aí até, se fosse possível, tirar seus próprios olhos para dar a ele. Era tão severo. Então, disciplina, preventiva, educativa. Romanos 5. Romanos 5, verso 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, educativa, a testemunhar, 2 Timóteo 3,12.
3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. É um testemunho que a gente tem. E não é todo mundo que fica feliz sobre o seu testemunho de andar separadamente com o Senhor Jesus Cristo. A ordem da promessa em Apocalipse 9, e com isso vamos terminar. 2:10. Nada temes das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a admoestação então? Ser fiel. Ser fiel. Constante. Sem parar. Mesmo quando enfrentamos as dificuldades. E essa não é uma coisa que o pessoal em geral gosta de ouvir. E chegamos ao fim. Vamos lá. Precioso Pai, a igreja de Esmirna é um exemplo para nós. Ajuda que a gente também possa manter-se fiel até a morte, para que o Senhor possa usar nosso testemunho para ajudar os outros a conhecer o Senhor como Salvador. E além disso, Pai, que o Senhor possa abençoar cada vida aqui, que possamos ganhar almas, ser um bom exemplo e confiar no Senhor. E abençoe o Pai o lanche que vamos tomar e a comunhão, que o Senhor possa ser glorificado em tudo que nós falaremos, fazemos ou até pensar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então, eu estou assumindo, eu não vi ninguém movimentar, então, mas talvez tenha uma comidinha lá no fundo, não tem? Ninguém sabe? Ou sabe? Alguém sabe? Quem sabe? Levante sua mão. Então tem, eles trouxeram.